Constantemente eu recebo perguntas, conselhos, avisos e tais coisas do tipo. Quando que você vai arrumar uma namorada? E as namoradinhas? E as mulheres? E tudo mais do tipo. Geralmente esse tipo de pergunta vem de pessoas de 35 a 50 anos de idade. São pessoas que de certa forma já têm seu carro, já têm sua casa, já que pessoas dessa faixa etária, dessa geração mais antiga, eles tiveram, eu não diria mais oportunidades, mas é um tempo em que a economia estava em uma etapa diferente. Então eles tiveram um pouco mais de facilidade em comprar esse carro e essa casa. E aí essas pessoas, principalmente homens, eles vêm com essas perguntas para mim e para pessoas que eu conheço. Com essas perguntas de cadê as namoradinhas? Aí quando eu falo alguma coisa, aí eles falam: não tem dificuldade. Não tem dificuldade nenhuma. É só chegar que é sucesso. Só que esses caras, eu sinceramente, particularmente, eu não aceitaria conselhos de caras como esses. Não aceitaria conselhos sobre relacionamentos amorosos. De certa forma, são pessoas que têm muita sabedoria, têm muita bagagem, têm muito conhecimento e tal, mas são pessoas que estão um pouco desatualizadas. Tem essa questão geracional, esse conflito entre gerações que muitas das vezes é bem difícil de lidar, em que os mais velhos não querem escutar os jovens porque acham os jovens muito burros, sem noção, e quanto jovens como eu, por exemplo, que acham os idosos desatualizados. Então é uma questão normal, uma questão que é muito frequente. Mas por que eu não aceitaria conselhos de cara como esses? Basicamente por causa disso, porque o cara vai lá e chega, é só chegar. Como se fosse no tempo deles, que eles simplesmente chegavam no pai ou na mãe da menina e falava: eu quero ficar com sua filha. Isso aí é bem, mas bem pra trás. O cara chegava nos pais e falava que queria ter algum tipo de relacionamento com a filha deles. De certa forma, isso era bem simples teoricamente. Aí depois, foi passando o tempo, o cara já não mais chegava diretamente nos pais da menina, ele tinha amizade com ela. Aí depois de um tempo que ele iria pedir a mão dessa menina e tal, aí chegamos onde estamos atualmente, onde não tem como você chegar em uma mulher, em uma menina, justamente porque ela não tem pai, porque ela não tem família. Então você vai chegar em quem? Aí tem um outro problema. Se você for chegar nela, carro barulhento. Se você for chegar nela e você não for o tipo dela, ela simplesmente não vai te escutar. Pode ser que ela ligue pra polícia, pode ser que ela te humilhe e te despreze. É aquela questão, né? Aqueles memes que a gente vê na internet. O máximo que ela pode dizer é não. E na verdade não, esse não é o máximo que ela pode dizer, infelizmente. O que esses caras mais velhos não entendem, caras como esses que decidem ignorar a realidade presente ou simplesmente taxar como ultrapassada, não ultrapassada, mas inválida, digamos assim, algo fraco que não serve, muito progressista. Muitas dessas pessoas
eu diria mais os idosos. Eles estão o quê? No TikTok. Aí, caramba, o cara querendo me dar um banho aqui. E aí essas pessoas, elas estão no TikTok, no Kawaii, no Instagram talvez. Só que o algoritmo delas é direcionado para quê? A que tipo de conteúdo? A conteúdo que fala sobre... Geralmente é sobre comédia. Sobre filmes, séries e coisas do tipo. E jornal, por exemplo, também. E aí, o que as pessoas não entendem é o seguinte, que nós vivemos em uma pós-revolução sexual. Eu estava dando uma estudada sobre isso nesses últimos dias, eu tenho percebido isso. Realmente estamos vivendo uma pós-revolução sexual. Por que uma pós-revolução sexual e não uma revolução sexual ou uma era de abundância sexual? Porque a era de pessoas que faziam muito sexo já passou. Isso aí já é passado. Se a gente for comparar com os anos passados, as décadas, nós somos atualmente, 2026, século 21, somos a geração que menos tem relacionamentos sexuais e amorosos. Os relacionamentos são menos e são mais disfuncionais, mais problemáticos. E aí, o que resta, o que sobra pro Betinho nessa pós-revolução sexual são homens viciados em pornografia, trancado dentro do quarto, jogando um jogo qualquer, viciado nesse jogo, viciado em prostituta, viciado em aposta, não sei. Ou até mesmo cristãos por lifestyle. Mas como dizem, é um loser. O cara é um loser. Ou ele é um loser ou ele é um winner, um vencedor, né? Só que ele tá nos extremos. Ou ele está totalmente pro lado errado ou totalmente pro lado certo, tentando mostrar que tem essa vida regrada, essa vida feliz e disciplinada, digamos assim, né? E as mulheres estão onde? Assistindo dorama. Eu não tenho nenhum problema com mulheres que assistem esse tipo de coisa. No geral, o que acontece é que quando alguém, um homem principalmente, faz um comentário como esse, eles começam a dizer que é machismo, que é não sei o que mais lá, é movimento Red Pill. Na verdade não, isso é um fato. E como eu falei, eu não tenho nada contra isso, mas a maioria está assistindo dorama, assistindo 50 tons de cinza ou lendo. Leitura dá mais prazer para a mulher, porque ela consegue imaginar mais. E, geralmente quem é mais visual é o homem. Visual no sentido da atração, no sentido da paixão e do desejo sexual em si. E aí lendo, as mulheres têm mais esse prazer, né? Então, não é à toa que os livros de romance aí, principalmente essa saga aí dos 50 tons, muito vendida. Ixi, agora complicou aqui pra mim. Eles são muito vendidos e... Tem que descer de a pé aqui, minha bike tá sem freio. E o público feminino é o que mais consome. Elas estão fazendo isso ou estão viciadas em pornografia também, imaginando cenários fictícios com um cara de 1,90 m que é rico, empresário. Ou, como eu falei, esse é o lado, não diria bom, mas é o lado mais razoável. O extremo disso tudo, ou quase extremo, seria os dark romance. A mulher que deseja e fantasia com um cara fazendo coisas absurdas com ela, que vão gerar um tipo de prazer, que aí entra numa questão mais filosófica e psicológica da psicanálise de Sigmund Freud. O desejo de a pulsão de morte, a pulsão de vida, o Eros, esse tipo de coisa aí, né?
E aí tá nesses dois, assim como o homem também, assim como eu falei. E aí o que acontece com esses movimentos ideológicos, feminismo, LGBTQIA, não sei o que mais lá, daqui a pouco já vão colocar o alfabeto completo nesse nome aí. Pessoas furry que se identificam como animais, se identificam como formigas, não sei o que mais lá. Rapaz. Quase que eu vou Jeff aqui. Mas aí, né? Isso aí. E aí todos esses movimentos, o feminismo principalmente, o que ele faz? O que ele deveria fazer ele não faz, que é defender as mulheres. Na teoria é basicamente isso. E aí coloca o homem contra a mulher, sabe? Aí fica essa guerra na sociedade. E aí como o homem tá contra a mulher e a mulher contra o homem, não existe relacionamento, não existe casamento. Existe de certa forma um ódio do homem pela mulher, que é o movimento Red Pill, movimento machista, e um ódio da mulher pelo homem, que é o movimento feminista, e muitas vezes LGBTQIA+, e não sei o que mais lá, e ABC, tá ligado? E as pessoas simplesmente não estudam isso, não sabem que isso existe, ou sabem, mas decidem ignorar. Quando eu falo, é muito fácil hoje, se você chegar em uma mulher, você pode, se a mulher não gostar de tu, você pode ser preso, pode, tá me assediando, não sei o que mais lá. Ela pode te denunciar, dizer que tu tava estuprando ela, e agora aqui no Brasil já tem lei, não precisa nem confirmar, não precisa de provas, a própria palavra dela contra a sua já te ganha, ela já ganha, então você vai preso e aí já era. Então tem todos esses problemas que impedem não somente as mulheres, mas os homens de se relacionarem. E é claro, eu conheço amigos, conheço pessoas que são muito carismáticas, inteligentes e atraentes. Eu tenho um amigo, por exemplo, o cara tem 1,80 de altura, o cara tem um shape, e ele fica com muitas meninas. Legal, ele namora. Só que aí, esse caso desses movimentos, essas ideologias, elas não afetam ele diretamente, elas não impedem dele se relacionar. Mas aí tem um efeito pós-namoro ou pós-conquista, que aí que de certa forma o início é sempre mais fácil, mais prazeroso e mais rápido. Já o que sustenta tudo, o que mantém o namoro firme de pé, é o que vem depois. É muito mais difícil fazer isso. E é nesse quesito aí que vai entrar esses outros problemas que eu estou citando aqui. E aí tem toda essa questão, né? E como eu vi um vídeo de uma mulher falando no Instagram, que eu concordo plenamente. Por que que existem tantas mulheres, tantos homens de joelhos no chão, orando, clamando a Deus, Senhor, eu quero namorar essa mulher, eu quero isso, quero aquilo. E só para deixar bem claro, eu sou um ser humano, eu tenho instintos, sentimentos, mas não que eu esteja falando isso porque eu estou interessado em alguém, ou desesperado, ou revoltado, essa questão amorosa. Na verdade, eu tenho estudado bastante isso de uma forma um pouco fria, distante, não querendo me envolver, mas querendo entender o que realmente está acontecendo. E aí, voltando, por que que existem tantas pessoas fervorosas buscando por algo, mas elas simplesmente não conseguem encontrar? Eis uma resposta: cara sem autoconfiança, cara sem propósito de vida, e a mulher idealizadora. Ela está buscando algo de alto nível,
algo que certamente vai ser difícil de ser alcançado, mas que ela almeja algum dia alcançar. E o cara que acha que ele é um merda, que ele não vale nada, ele não tem autoestima para chegar em ninguém, ele não sabe conversar, ele nem... Acho que dá pra compreender mais ou menos, falta texto no cara, né? E aí tem todos esses adicionais problemas. Tem esse outro ponto de vista. Então, como que chega num cara das gerações anteriores, como que você explica algo assim pra ele? Como que você faz ele entender? Cara, não, é só chegar, é só fazer isso, fazer aquilo, você é fraco, não sei o que. Só que, cara, na verdade não. Como eu falei, existem muitos que conseguem, mas que não conseguem manter o número lá, a estatística de relacionamentos, casamentos. Um casamento hoje dura muito, mas muito menos do que durava antigamente. As pessoas estão se desentendendo mais, não existe mais comunicação. É por isso que nicho que fala sobre sedução e comunicação lucram tanto hoje em dia. Porque pessoas que enxergam isso e querem mudar, mas não é algo fácil. Então basicamente é isso. E aí vai gerando conflitos. Porque aqui está tendo agora a guerra entre Estados Unidos, Irã, Israel. Por que o Irã atacou os países do Oriente Médio? O Catar, Doha, Arábia Saudita, Emirados e todos esses outros países. É fruto de quê? Sempre existiu guerra, mas agora está caminhando para ter mais e mais intensas, envolvendo mais países. Justamente por essa questão de... Existe tanta questão da individualidade e da falta de comunicação, e de cada um fica no seu canto, não mexe comigo, eu discordo de você, eu estou aqui no meu grupinho político, não mexe comigo, se você mexer comigo, eu vou te matar, eu vou te jogar uma bomba nuclear, um míssil, não sei o que mais lá. Mas é isso, né? Só queria dar uma lapidada nesse conteúdo, nesse tema, né? E buscar entender, ao mesmo tempo explicar por que é tão difícil um cara mais velho entender o que está acontecendo atualmente. E por que as técnicas que ele utilizava de dar florzinha e tudo mais, ser romântico, não está funcionando mais. Talvez na época dele funcionasse, só que agora a gente está vivendo um tempo totalmente diferente. É muitas revoluções, são muitas mudanças, muitas coisas acontecendo simultaneamente. Então é isso. Novamente, eu não faço parte nem do que estão envolvidos em relacionamentos e nem dos que estão extremamente desesperados por estar, mas apenas um cara que gosta de estudar psicologia e sociologia, tudo mais. Mas é isso. Adiós.